Olá pessoal, olá para todo mundo. Me chamo Luiz Eduardo e bem-vindos aí a esse momento do Linux. Para quem não sabe, eu estou criando o Linux from scratch de uma forma diferente da convencional, tá? Eu não estou copiando e colando. Eu estou criando um sistema para poder automatizar o processo de criação. Tá? O processo de criação aqui do Linux from scratch. E no vídeo anterior aconteceu várias coisas. Tá? Aconteceu um problema quando eu fui instalar, na instalação, na verdade, desse pacote aqui, tá? glibc. Ele me deu um erro lá dizendo que tinha pacotes incompatíveis, tá? E aí eu não entendi porque eu havia instalado tudo certinho, tá? Mas entrando aqui e lendo é, as coisas que eles botam, né, na hora aqui da gente instalar esse pacote, tá? Eu percebi que tinha uma observação, mas uma observação lá embaixo, tá? Dizendo o seguinte, eu vou entrar aqui no pacote, tá? Bem aqui embaixo aqui, ó. Uh, bem aqui embaixo. Aqui onde a gente, onde quando eu vi isso aqui já era tarde demais, tá? Embora eu tenha backup lá, porém isso aqui, exatamente isso aqui que eles estão falando, tá? Que aconteceu nesse pacote. Eu vou ler pra vocês aqui, vou traduzir para português, tá? E eu não sei se vocês lembram, mas eu continuei a instalação da versão 12.2 da versão 12.1. Só que lá na 12.1, o glibc era outra versão, tá? E essa versão aqui é uma versão nova. Só que nessa versão nova, ele obriga a fazer toda essa instalação aqui novamente, tá? Ou seja, o backup que eu fiz de tudo isso aqui, ó, até o 7, tá? Essa partezinha aqui, ó, a gente salva o sistema temporário. Esse sistema temporário, nessa versão 12.2, tá? A partir de setembro, né, que foi, ela me obrigou a desconsiderar o que eu tinha feito na 2.1, tá? E ela me obriga a compilar tudo novamente, tá? Desde o comecinho até o capítulo 7, tá? Pra quem viu os meus vídeos lá, reaproveitando, como é que eu posso reaproveitar o código aqui, para não fazer exatamente tudo de novo, tá? Todo esse processo de novo, a gente restaura esse sistema temporário que a gente salva, tá? No nosso PC ou em algum dispositivo aí, tá? Para poder estar reutilizando esse código aqui, para daí sim instalar os pacotes que vão ser os pacotes verdadeiros do nosso sistema, tá? Porém, nessa versão 12.2, ele diz assim, ó, que precisa lá de uns pacotes que não vem por padrão na outra versão. Na outra versão era glibc 2.39, se não me engano, tá? É a partir da versão 3, basicamente, 2.3 ele tá? 2.30, 2.36, 2.39, tá? As duas. Tá? Se alguém tiver essas duas versões, nessa versão 2.40 aqui não é aceito a forma convencional de instalação do glibc. E isso se dá por quê? Por causa do GCC, que nessa nova versão, tá, do livro, e nessa nova versão aqui do glibc também, a forma de instalar e ativar algumas coisas é diferente, tá? Algumas coisas aqui são ativadas por padrão nessa versão aqui e é obrigatoriamente lá no GCC, entre outras coisas como kernel, bibliotecas do kernel, headers, tá habilitado algumas coisas, certo? Que é específico para essa versão aqui,
Se eu não fizer todo o sistema, ele avisa aqui que dá erro, tá? E eu posso, a princípio eles estão dizendo aqui uma forma de corrigir esse erro, certo? Mas será que funciona mesmo? Ou será que é mais saudável fazer tudo até chegar nesse ponto aqui, né? Qual das formas será a correta a se fazer? Eu ainda estou em dúvida, tá? Em offline, assim, eu vou tentar fazer essa forma na qual que ele está falando, tá? Então vamos lá. Vou ler aqui para vocês. Se atualizar o glibc para uma nova versão secundária, por exemplo, a partir de glibc 2.36 para 2.40, em um sistema LFS em execução, você precisa tomar algumas precauções extras para evitar quebra de sistema. É exatamente o que aconteceu quando eu tentei instalar o glibc da forma normal. Tá atualizando o glibc em um sistema LFS antes de 11.0. Aqui vocês vão ver, tá? Cada forma a partir do 11.0, 12.0 até 12.1, né? Que foi anteriormente a que eu aproveitei aqui no código. Tá? Ele diz assim, ó. Essas precauções aqui tem que ser feitas. Se atualizar em um sistema LFS antes de 12.0, exclusivo instalar o libscript na seção instalação do libscript. Você deve seguir a nota em seção libscript para instalar libscript.so.1, tá? Para instalar essa biblioteca aqui. Sempre quando tiver .so significa biblioteca do sistema. Tá? Fica lá no /lib. Essa biblioteca aqui. Aí aqui recancelação a partir do glibc anterior. Foi cancelada a partir da glibc anterior. Ou seja, cada pacote glibc eles estão modificando esse pacote aqui ao extremo aqui. Se atualizar em um sistema LFS antes de 12.1 exclusivo, remova o NSCD, remova o programa NSCD. Aqui ele mostra como remover, tá? Antes de 12.1. Aqui eu instalei anteriormente e eu aproveitei o código foi 12.1. Se este sistema antes do LFS 12.1, tá, é exclusivo, o comando aqui é baseado em systemd e for em systemd. E provavelmente, pessoal, esse problema aqui provavelmente ele seja minimizado na versão do System 5, tá? Do systemd. Não, do System 5, que é um outro sistema de gerenciamento aqui de inicialização do sistema. Tá, atualmente aí tem vários, mas dois são os principais, o Systemv, né, ou System 5, da forma como vocês querem falar, e o systemd, tá, são os dois principais aí no mercado. O systemd funciona como binário, tá? Os arquivos de inicialização dele é binário, além de trazer vários recursos avançados de gerenciamento de sistema, tá? O System 5 ele não é binário, a gente pode modificar os scripts lá da forma como a gente quiser, por exemplo, tá? E o System 5 não tem recursos avançados que nem tem no systemd, tá? Mas funciona tranquilamente. Quando eu usava para mim, né, para o que eu fazia, não apresentava erro nem nada assim, ok?
Bom, isso aqui tudo é antes. Agora atualize o kernel e reinicie se ele for mais antigo que 4.19. Não é o nosso caso aqui. É a versão aqui já é uma versão bem recente. Tá? Ou se você quiser atualizá-lo de qualquer maneira, seguindo a seção. Atualize os cabeçalhos da API do kernel se ele for mais antigo que 4.19. Não é o nosso caso aqui também. Tá? Mas removendo, seguindo a seção aqui, mas removendo a variável LFS a partir do comando cp. Executar aqui um destino, indicar um destino para essa instalação, né? E atualizar as bibliotecas compartilhadas do glibc no sistema usando um único comando. Né? Ou seja, aqui ele está dizendo para instalar meio que localmente e depois instalar as bibliotecas. Tá? Veja que é um passo a passo, mas aqui fica subentendido que para versões mais antigas que 4.19 é imperativo seguir rigorosamente esses passos acima, a menos que você entenda plenamente o que você está fazendo. Qualquer desvio inesperado pode renderizar o sistema. É completamente inutilizável. Você está... Não sei o que significa isso aqui, não. Enfim, foi uma tradução aqui do navegador. Você está, sei lá, talvez azarado, alguma coisa assim. Então, continue a executar o make install, né? O comando. Na verdade, continue. Depois disso tudo, é para continuar instalando o sistema, tá com make install. O comando cd aqui, contra /usr /bin /ld e os comandos para instalar as localidades. Quando terminarem, reinicie o sistema imediatamente. glibc agora usa o libdn2 ao resolver domínio ao resolver nomes de domínio internacionalizado. Esta é uma dependência de tempo de execução. Se essa capacidade é necessária, as instruções para a instalação de libdn2 estão aqui. Isso aqui é para ser mais rápido a princípio. O sistema de compilação dele, do pacote. Tá? Aqui são as configurações. As configurações são as mesmas da última versão, certo? E aí aqui fica aquela interpretação, né? O que fazer? Por quê, pessoal? Tá? Se eu vier aqui na home, é que a gente tem um monte de links apontando, tá? Normalmente acontece o seguinte, ó, quando um pacote é atualizado ou quando tem algum problema, é só a gente vir aqui, vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. É só a gente vir aqui, ó. Errata e avisos de segurança, tá? Aqui normalmente eles colocam o que aconteceu.
tá? Se houve alguma mudança. Uma mudança. Parei que eu tô no lugar errado aqui. É aqui, ó. Tá? Aqui eles avisam se o pacote mudou e se teve problema no pacote, tá? E isso que significa errata e avisos de segurança. Tá? Aqui vocês podem ver que não tem nada. Não tem nada ainda explicando sobre esse assunto, certo? E nos avisos de segurança, que são esses aqui, ó, a minha versão anterior era 12.1, né, a do começo do ano. Agora a gente está nessa aqui, 12.2. Se a gente clicar aqui, vamos ver se tem alguma coisa falando sobre o glibc, tá, ó. Vocês podem ver que não tem nada falando sobre o glibc aqui. Certo? Em matéria de segurança, pacote, tá? Essa forma aqui, tá, do aviso de segurança, eles ficam o ano todo, tá? Ah, pessoas lá detectaram uma falta de segurança no arquivo tal, no programa tal. Aí eles vêm, enviam pra equipe lá, tá? E eles colocam aqui o problema para as pessoas corrigirem em seus sistemas, beleza? Certo? Bom, então eu fico subentendido aqui o seguinte: nenhuma das coisas ali que eu falei tá aqui, ó. O aqui, ó. Tá? Nenhuma dessas coisas que estão aqui dentro desse quadrante se enquadra. Se enquadra pra mim, tá? Porque nenhuma dessas coisas aqui fala sobre a versão específica 12.1. Beleza? Mas, de qualquer forma, que é o seguinte, eu vou de qualquer forma eu vou tentar. Eu vou tentar fazer esse passo a passo aqui, tá? Ó, se você está fazendo upgrade, né, sobre a versão, tá, aqui já fala já, tá? Prioridade. Esse to aqui no português estava traduzido errado, tá? Aqui fica mais claro no inglês, ó. Tá? Se estiver fazendo aqui um upgrade sobre um, um sistema LFS, né, com prioridade para 12.1, tá? Exclusivo para 12.1, e aí sim é o meu caso, tá? Eu vou fazer exatamente isso aqui que ele está falando. Vou remover, certo? Vou remover isso aqui. No meu caso, ele não tem ainda instalado o system, os programas do systemctl, tá? Isso daí já não valia, já não iria validar para mim, tá? Esse caso aqui eu não daria. Aí eu pularia para a próxima questão, que seria esse cara aqui, mas isso aqui também não daria para mim. Segundo o que ele está dizendo aqui, que é sobre versões antes, tá? Older, antes do que 4.19, tá? Mais antiga. Ou seja,
Se ao excluir esse cara aqui, tá, e não funcionar, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer tudo de novo. Tá? Por que eu vou ter que fazer tudo de novo? E quando eu fizer tudo de novo, eu já vou reescrever tudo de novo lá no código lá dos scripts, certo? Por causa disso aqui, pessoal, aqui, ó, vou mostrar para vocês, tá? Quando a gente começa realmente a compilação, aqui é montar o sistema e coisa e tal, né? Baixar os pacotes, né? Aqui, ó, tá desde o começo, tá? O glibc e o GCC, eles precisam ser compatível, tá? É tudo. Esses dois aqui são chatos, cara. Três pacotes são chatos aqui na construção do Linux, tá? É o Python, GCC e glibc, tá? Esses três aí, como vocês puderam ver, 2.40 exatamente ele lida com esse GCC aqui, tá? Não vai lidar com 13, não vai lidar com 15, não, o 2.40 ele lida com esse GCC aqui, tá? O Ubuntu também é um pacote complicado. O Ubuntu na versão anterior, tá? Ele era outra versão. Então, na versão anterior lá, 12.1, né, lembrando que aqui nesse Linux from Scratch aqui, né, ele muda em 1º de março e depois ele muda em 1º de setembro. Né, na versão 1º de março, então era 12.1. Tá? Nessa versão 12.1, que eu havia aproveitado o código, tá? O GCC era outro, o glibc era outro, o Ubuntu era outro. Tá certo? Esses caras aqui que estão aqui, tá? A biblioteca, glibc, GCC e o cabeçalho, eles formam uma estrutura base, tá? E da forma como está o meu sistema agora, ele tá com essa base aqui, ó, antiga. E é por isso que eu não consigo instalar atualmente o glibc 2.40, tá? Então, o que eu decidi fazer, tá? Eu decidi fazer tudo de novo. Tá? A minha sorte é que agora eu tenho os scripts que vão facilitar muito e muito a minha vida. Eu não preciso ficar copiando e colando. Simplesmente edito a versão do pacote, quando eu tiver as configurações ali, eu dou uma olhada para ver se está certinho, tá? Se tem que acrescentar alguma coisa. Mas é isso, eu não preciso escrever muito, entendeu? E aí depois eu executo e ele faz o resto sozinho para mim, tá? É isso que facilita a vida da gente, certo? Bom, agora que eu já expliquei para vocês, então o que eu vou ter que fazer, tá? Vocês vão ver isso no próximo vídeo, tá? Todo esse caminho novamente para poder construir o sistema oficial, né, do Linux, do novo Linux, basicamente, tá? Porque o da versão 12.1, nessa versão 12.2 não vale de nada. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido aqui o que provavelmente ninguém, absolutamente ninguém vai falar pra vocês, tá? Sobre isso aí, somente eu, porque eu tô passando aqui por esse problema, certo? Eu poderia corrigir de forma superficial, tá? O glibc aqui mesmo. Porém, eu corro o risco de abrir um rombo no sistema. Tá? Por quê? Por causa da base do sistema instalado lá atrás, na versão do capítulo 5, tá? Então, para não ter esse rombo no sistema e não ter nenhum bug depois, eu vou fazer tudo do zero de novo, tá? Espero vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo. Falou. Fui.
Ah, outra coisa que eu queria falar pra vocês. Outra coisa que eu queria falar pra vocês aí. Seguinte, eu vou estar participando aqui dessa Game Jam aqui. É One Button Jam, tá? Vou ver como é que funciona aqui. Que a princípio parece ser interessante, ó. Ela pede pra usar apenas um botão. É interessante isso. Né? Eu uso apenas um botão. E eu tô vendo aqui o que eu posso fazer de projetinho, né? Com um botão só. Tá? Eu tô pensando numa coisa aqui diferente. Eu acho que eu vou gravar. Eu acho que eu vou gravar aqui a construção, né? De todo o processo. Tá? E tá postando aqui no canal aqui. Né? Pra quem gosta de 3D. Beleza? Então agora sim, até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau.